Deixa eu compartilhar a tela. Ah, tá. Assim que eu conseguir, né? Deixa eu ver aqui. Espera só um pouquinho. Isso. Pessoal, na aula de hoje, nós começaremos a debater, né, a Grécia Antiga. Então, história antiga, Grécia e Roma. O que nós debatemos em aulas passadas foram questões relacionadas à antiguidade oriental, pegando Mesopotâmia, pegando Egito, fenícios, persas, hebreus. E, para ser mais exato, nós nos concentramos um pouco mais nas chamadas sociedades hidráulicas, principalmente Mesopotâmia e Egito. E esses grupos, né, formaram regiões um pouco maiores. E no caso da Mesopotâmia, houveram tentativas de centralização por conta justamente de serem hidráulicas, de serem próximas, ligadas aos rios. Na aula de hoje, principalmente quando se fala dos gregos, nós vamos ver uma sociedade não hidráulica, mas que teve no comércio e nas artes grandes fundamentos de sua história, que é a Grécia Antiga. Então, vamos ver, logicamente, do início, com a formação. E aí eu peço, Lucas, você lê esses três primeiros parágrafos aqui para nós? Formação até ambos atribuídos a Homero? Lucas? Onde que é para ler? De formação, aqui a região sul da Península Balcânica, até ambos atribuídos a Homero. Aqui na tela mesmo, se quiser, ou na apostila. Faz. Beleza, então. A região sul da Península Balcânica, as ilhas do Mar Egeu e o litoral da Ásia Menor deram origem ao mundo grego. Essa região foi ocupada inicialmente por cretenses e posteriormente por aqueus, dórios, jônios e eólios, povos de origem indo-europeia. A localização geográfica e o solo pouco fértil transformaram o comércio na principal atividade econômica desses grupos. A expansão comercial grega, a partir do século 8 a.C., levou à colonização de vários pontos ao longo do Mediterrâneo, chegando até o sul da Itália, região conhecida como Magna Grécia. Isso ocorreu por causa de um vasto movimento de expansão, o que levou à fundação de cidades gregas na costa do Mediterrâneo, solucionando a demanda de terras por parte das mais pobres e estabelecendo-se novos vínculos comerciais. Internamente, a sociedade se baseava nos gêneros, comunidades agrícolas autossuficientes, na chamada comunidade gentílica. A prosperidade era comunal e a política era comandada pelo pater, geralmente o homem mais velho. Esse período foi conhecido como período homérico, já que os poucos registros que restam se encontram nos poemas Ilíada e Odisseia, ambos atribuídos a Homero. Bom, em primeiro lugar, a formação da chamada Grécia Antiga teria se iniciado por volta de 2000 a.C., logo com a ocupação da chamada Península Balcânica. Então, pega ali a região onde hoje é a própria Grécia, pega um pouco do que é a Turquia, pega um pouco do que era do que é Sérvia, Montenegro, e chega, inclusive, no que hoje é a Península Itálica. Por exemplo, a cidade de Nápoles, na Itália, foi fundada não dentro do Império Romano, ela foi fundada pelos gregos. Tanto que Nápoles quer dizer nova polis, ou nova cidade. Agora, antes da formação dessas cidades, você tem os genos, que são espécies de famílias que habitavam uma determinada região com comunidades agrícolas autossuficientes. Ou seja, não existia aqui um excedente, a venda daquilo que sobrava. E os registros deste momento, eles são precários, eles são poucos. Por isso que esse período é chamado de período homérico.
as duas principais histórias conhecidas, né? A Ilíada, que conta a história da Guerra de Troia e a tomada, depois de 10 anos de luta, a partir do cavalo de pau, que promove a entrada dos gregos na cidade e a tomada da cidade de Troia, e a Odisseia, que é a volta do guerreiro Ulisses para casa e os desafios que ele enfrentou, são atribuídos a Homero. Mas o que se fala sobre esses poemas? Na verdade, eles faziam parte de uma tradição oral que eram passadas de geração para geração, e aí um dia um poeta que é chamado de Homero, não sabemos o nome dele, resolveu escrevê-las. Então era como essas cantigas cantigas de niná, cantigas para crianças, é como se alguém resolvesse, não, vou deixar isso aqui registrado. E aí, gente, o que se conhece do período de formação está na Ilíada e na Odisseia. Outro ponto de fundamental importância, pessoal, toda grande sociedade tem os seus povos formadores e deles herda algumas características. Os gregos foram fundados por aqueus, eólios, jônios e dórios. Por exemplo, do povo dório, eles herdaram a capacidade guerreira, tanto que foram os dórios que fundaram Esparta. Dos jônios, eles fundaram uma certa arquitetura. A coluna grega, né, tem ali também um tipo de coluna jônica, né? Da arquitetura jônica que veio depois a complementar aquilo que os gregos já estudavam. E, meninos, outro ponto de fundamental importância. Uma característica dessa colonização grega foi justamente a colonização, a ocupação de regiões mais distantes. Então, eu vou aqui para o chat. Uma característica dos povos gregos foi a colonização de colonização de regiões mais distantes, sem nunca formarem um império. Então, houveram até tentativa de se formar um império aonde é a atual Grécia, o que se pegava e chamava de Grécia Antiga. Mas essas tentativas não deram certo. Nós vamos ver mais no final da Grécia Antiga isso. Aqui nós estamos vendo a formação a partir de pequenas comunidades e a partir da colonização. E aqui, pessoal, no mapa da página 3, você pode observar como essas regiões eram até um pouco distantes umas das outras. Então, a gente tem Atenas, Ática, Tebas, Delfos, Lacônia, Olímpia, Mileto, Alicarnasso, Éfeso. Então, pegando no que é a atual Grécia, pegando no que é a atual Turquia, tá bom? Continuando aqui, meus queridos, Lucas, pode ler para nós essa parte aqui, o crescimento demográfico até mundo grego. O crescimento demográfico da comunidade gentílica levou à disputa de terras e a consequente união de vários gêneros, visando a formação de alianças defensivas, que pôs fim à divisão interna desses gêneros. A propriedade da terra deixou de ser comunal, surgindo desse modo uma elite proprietária de terras no interior do mundo grego. Então, aqui eu faço uma pergunta. Gente, você vive numa comunidade comunal, vamos dizer assim. O que é uma comunidade comunal? É aquela que não existe a chamada propriedade privada. E quem intermedia nessa comunidade comunal? De quem é o quê, quem fica com o quê? Geralmente é a autoridade religiosa. Então, aconteceu isso com os índios aqui no Brasil, aconteceu isso com comunidades ancestrais na Europa, na Ásia.
Então, você tem ali a autoridade mágico-religiosa delegando, né, de quem é o quê? Podemos dizer assim. Aqui, na Grécia, quando alguém vira e fala assim, opa, essa é a minha propriedade, e o outro fala assim, não, eu não aceito, e eles vão procurar a autoridade mágico-religiosa e essa pessoa não aceita, começam os confrontos, começam as disputas. A terra aqui deixou de ser comunal. E até mesmo, né, o crescimento demográfico, ou seja, o crescimento populacional não dá conta de manter as terras comunais. Até colocar aqui, ó. Flávio, isso é comunismo? Os marxistas, né, as pessoas que estudam Karl Marx e seguem as ideias dele, chamam isso aqui de comunismo primitivo. Então, né, com a maior complexidade das relações humanas, a propriedade privada leva a conflitos. E aí, gente, esses conflitos vão fazer com que as regiões cresçam, ou menos dizendo, eles foram frutos do crescimento dessas regiões, e aí você tem o crescimento das cidades e a organização social das mesmas. Resumindo, quem manda e quem obedece. Agora, não dá mais para ter uma estrutura como nas comunidades gentílicas, ou seja, daquela dos genos. A sociedade se expandiu e é preciso uma autoridade que medie, de certo modo, os conflitos. Vamos continuar ainda na página 3. O Lucas, pode continuar. Lê esse resto aqui para nós. Até Atenas e Esparta, fazendo favor. Só achar aqui. Além disso, aí em cima aí. Show. Além disso, as condições do território, marcado por acidentes geográficos, bem como as constantes disputas entre povos de culturas diferentes, levaram ao isolamento desses grupos e à posterior formação das cidades-estados. Cada cidade possuía completa autonomia política e econômica, bem como suas próprias práticas religiosas e culturais. Em torno da Acrópole, normalmente o centro geográfico e local mais elevado, se organizava a administração da polis, culminando assim no desenvolvimento de um núcleo urbano. O poder passou gradativamente a ser exercido por um pequeno grupo de proprietários que se revezavam no controle político, constituído uma oligarquia. Pelas características adquiridas, os anos compreendidos entre os séculos 8 a.C. e 6 a.C. compuseram um período conhecido como arcaico, assim denominado inicialmente pela arqueologia, que situa, nesse período, as primeiras manifestações de arte grega, apesar da existência de inúmeras cidades-estado durante esse período. Sobre duas delas nos debruçaremos, Atenas e Esparta. Pessoal, presta atenção. Vamos lá. Cidades crescem em torno de um ponto. Vamos pegar aqui. Em Minas Gerais, muitas cidades cresceram e ainda crescem, surgem e crescem a partir de templos religiosos, de igrejas, principalmente de igrejas católicas. Na Bahia, é muito comum cidades crescerem, surgirem, crescerem a partir de postos de gasolina. Então, o sujeito monta um posto de gasolina ali, aí com o tempo alguém faz um loteamento e ao redor a cidade vai crescendo. Bom, e o que isso tem a ver com a Grécia Antiga? As cidades gregas surgiram e cresceram a partir de templos. O curioso, né? Em muitas cidades, as cidades crescem, é aí que se formam as grandes construções. Essas cidades aqui que o Lucas acabou de ler para nós, elas cresceram. Você tinha um templo ou de um grupo poderoso, ou de uma religião, e a partir desse templo, a cidade vai sendo povoada. Outro ponto de fundamental importância, o isolamento geográfico.
Se, como eu mesmo falei no início da aula, na Mesopotâmia e no Egito a sociedade cresce à beirada do rio, favorecendo uma ligação entre elas, aqui as dificuldades geográficas, como grandes montanhas e tudo mais, vão criar uma certa barreira de ligação entre uma cidade e outra. E aí você pode perguntar, por que falamos em Grécia Antiga, se essas regiões não foram unidas politicamente? E eu faço a pergunta para vocês, por que nós falamos ainda em Grécia Antiga? Gente, aí é para achar mesmo, tá bom? O que vocês acham? Pode responder no chat, pode abrir o microfone, pode ficar à vontade. Sim, na minha opinião, a gente fala muito isso porque é a base até do nosso governo que a gente tem hoje, né? Na questão da Certo. democracia, que vai entrar na questão lá que tinha ágora e tudo mais. Sim, sim. O Então, plebiscito e tudo. Alguém mais? Tem outra pessoa que ia falar. Certo. Thaísa? Pessoal, nós falamos em Grécia Antiga porque esses povos acabaram sendo unidos culturalmente. Então, eles compartilhavam deuses, eles compartilhavam uma cultura, eles compartilhavam um idioma. Então, no espectro político, não houve uma unidade na Grécia Antiga, mas no aspecto cultural, inclusive, este aspecto nos influencia fortemente, aí podemos falar, sim, em Grécia Antiga. Então, no aspecto cultural, ocorreu uma união entre estas diferentes cidades-estado. Então, no aspecto cultural, houve essa união, sim. E aí, por isso, inclusive, com as coisas que... foi nesse aspecto que eles mais nos influenciam. No aspecto político também, né? Na democracia, nas artes, na filosofia, na arquitetura. E nesses aspectos houve uma unidade. Por mais que você tivesse um governo diferenciado, a arquitetura de Atenas lembrava um pouco de Esparta lembrava um pouco de Halicarnasso, a de Halicarnasso lembrava um pouco de Éfeso, e assim por diante. Então, no campo cultural existiu essa unidade, sim, tá bom? E lembrando, meninos, o que é uma cidade-estado? Cidade-estado. Cidade com leis e governo independente uma das outras. Então, por exemplo, o Vaticano é uma cidade-estado, ela tem um governo próprio, uma moeda própria, uma organização própria, diferenciada da Itália, mas é apenas uma cidade. O Papa é líder do Vaticano. As ordens dele não valem para o Brasil. Ele pode sugerir, agora mandar ele manda no Vaticano. Bom, e aí vamos ver as duas principais cidades-estado. Gente, dúvidas, por favor. Abra o microfone, perguntem, peçam para eu explicar novamente, tá bom? Ou manda pelo chat, se tiver vergonha também. Pessoal, vamos lá então, Atenas. Hoje eu vou pedir o Lucas para ler. Lucas, lê para nós o resto da página 3 aqui. Só localizado no sul da Grécia, exercer função de rei. Localizado no sul da Grécia, Atenas foi ocupada inicialmente por aqueus e posteriormente por eólios e jônios. A unificação da cidade-estado, no século X a.C., proporcionou a formação de uma monarquia, na qual o poder era concentrado nas mãos do chamado Basileu, proprietário mais poderoso, que exercia a função de rei. Então, assim como em outras regiões que a autoridade e poder, não podemos falar ainda em autoridade política, né? Mas a autoridade e poder surge
das ruas surge do mais poderoso, geralmente, em Atenas não foi diferente. Então, o Basileu, que era essa espécie de rei, aqui entre aspas, né, vai surgir a partir de um grupo econômico poderoso. E aí, gente, agora entra em Atenas uma característica que foi muito presente ao longo de séculos, a luta que leva à transformação do poder político. Então, em Atenas, lutas foram constantes. Se eles chegaram a uma democracia, não foi por conta de um imobilismo, de uma imobilidade social, que a sociedade ficou parada. Ah, a gente tem um brasileiro que tem função de rei. Ah, então tá bom, então deixa ele para lá. Não, muito pelo contrário. Eles lutaram para mudar esse sistema, para adequar a uma realidade que eles desejavam. E foram lutando, lutando, lutando até chegar à democracia. E aí vamos ver as conquistas sociais, né? Chegando nisso aqui. Lucas, pode ler os dois próximos parágrafos, fazendo favor, de a deposição do último basileu até de acordo com a renda de cada indivíduo. Ô, Flávio. Pode falar? Não, você já levantou o slide já. Ah, tá. A deposição do último basileu, entretanto, levou à formação de um regime oligárquico, baseado no arcontado, órgão que controlava a política. Os arcontes eram escolhidos para ocupar mandatos anuais. Ainda assim, vale ressaltar que Atenas, naquela época, seguia uma forma aristocrática de governo, comandado pelos nobres. Após a expansão ateniense pelo sul da Itália e pelo Mar Negro, entre os séculos 8 a.C. e 6 a.C., uma grave crise social mergulhou Atenas em violência. Buscou-se, assim, a organização jurídica. Nesse contexto, destacaram-se as figuras de dois grandes legisladores, Drácon e Solon. O primeiro transformou em registro escrito o conjunto de leis baseados na tradição oral ateniense, reafirmando o poder da elite, os eupátridas, que em geral ocupavam cargos no arcontado. Já Solon aboliu a escravidão por dívidas, enfatizou o direito de qualquer pessoa a prestar queixa, mesmo em nome de terceiros, de modo a corrigir uma injustiça e propôs uma divisão concitária da sociedade, ou seja, de acordo com a renda de cada indivíduo. Então, em primeiro lugar, a deposição do último basileu, o que isso já mostrava? Os conflitos da sociedade ateniense. Logo, esses conflitos mudaram a forma de governar, mudaram o sistema de governo. Agora, não existe conflito, ou raramente existe conflito, sem violência. E aí, essa violência chega por volta do século 6 a.C. E, gente, pense você num cenário de caos. Nós não estamos numa sala de aula, né? Nós estamos aqui no espaço virtual. Mas pense você naquela sala muito bagunçada. Que a sala que você chega, menino tá tacando cadeira, menino tá tacando bolinha de papel, menino tá conversando, menino tá gritando, menino tá batendo um no outro. O que você tem que deixar claro para eles? Você tem que deixar claro que você está ali com uma autoridade e fazer com que eles te respeitem. Agora, os gregos enxergaram isso. Como? Com o primeiro conjunto de leis escrito na Grécia Antiga. Não o primeiro conjunto de leis escritos na história, mas na Grécia, sim. E o que a lei escrita traz? A lei escrita traz organização. Ah, Flávia, a maioria das pessoas não sabem ler. Sim, elas não podem saber ler, mas está lá escrito e você pode reivindicar, falar só, ó, está lá na lei que você não pode me matar, que você não pode cobrar essa dívida sem eu recorrer na justiça e assim por diante. Então, a chamada lei escrita traz organização jurídica. E esse conjunto de leis escritas teria sido elaborado por Drácon. O que é um legislador? Né? Aquele que elabora leis. Meninos, os historiadores questionam a existência de Drácon.
porque Drácon, em grego, quer dizer serpente. Então, a serpente no sentido de mobilidade, agilidade, né? Então, espera aí um pouco. Os historiadores questionam a existência de Drácon, uma vez que essa palavra em grego quer dizer serpente. Então, provavelmente, pessoal, esse conjunto de leis escritas, ele veio a partir do momento, né, que alguns governantes um pouco mais espertos não agiram contra os interesses dos mais poderosos, mas deram uma olhada para os interesses dos menos privilegiados. Então, basicamente, e além disso, né, ainda veio a questão da abolição da escravidão por dívidas. A abolição da escravidão por dívidas foi um grande ganho da sociedade grega. Porque as pessoas podiam dar calote? Não, mas não era menos uma situação para tornar as pessoas escravas na Grécia Antiga. Lembrando que tanto na Grécia, quanto em Roma, quanto no Egito, quanto na Mesopotâmia, a escravidão era um fator fundamental para a organização da vida das pessoas. Era a força de obra, era o motor da sociedade naquele momento. É aquilo que fazia essa sociedade se movimentar. Entretanto, gente, algumas medidas não sanaram essas dificuldades, não terminaram com essas dificuldades, mas levaram a novas. E aí, ô Lucas, termine de ler essa parte, ao invés até para as sociedades atuais. Ao invés de sanarem os problemas atenienses, as medidas de Solon agravaram os problemas sociais, proporcionando o surgimento das tiranias, ou seja, a ascensão política de líderes que não tinham respeito pelas tradicionais normas que regulavam a vida da polis. Foi somente em 510 a.C. que Sistênes retirou do poder o último tirano e instalou em Atenas as condições para a implantação da democracia. O governo popular é uma das maiores contribuições gregas para as sociedades atuais. Lembrando, meninos, que a democracia é uma invenção grega, mas ela foi mudada, ela não foi, ela é mudada até as nossas sociedades. Ela sofreu grandes contribuições a partir do século XVIII, com Montesquieu, com Voltaire, com Alex de Tocqueville, passando aí pelo século XX, aí no século XIX, com John Stuart Mill, entre outros. E para chegar ao que ela é, até nós passamos por determinadas inovações que adequam a democracia aos nossos tempos. Então, nós vamos ver que a democracia ateniense ela era direta. O cidadão, homem, livre, maior de 21 anos, filho de pais atenienses, ia lá e escolhia a melhor decisão. Ele ia lá e votava se a pessoa devia sofrer ostracismo, se a rua dele devia ser calçada, se o serviço de limpeza estava bom. Então, as pessoas mesmo votavam, mas mulher e escravo excluído deste processo. Vamos continuar aqui, pessoal. Eu vou pedir outra pessoa para ler, que eu já ocupei demais o Lucas. Outra pessoa que esteja disposta, lê para nós, fazendo um favor, a construção da democracia ateniense, os dois próximos parágrafos. Flávio. Pode falar, Lucas? Vou fazer uma pergunta. Pode falar. A democracia, ela tem início com Aristóteles, né? Não. Na verdade, aqui, o Lucas, Clístenes dá o político, né, que podemos dizer assim, o político que dá início a reformas que vão introduzir a democracia é Clístenes. Aristóteles faz brilhantes reflexões sobre a democracia. Ele era filósofo, o animal, né? Político é de Aristóteles? O livro A Política é. O Animal Político. Tá. Sim, a ideia de animal político, que o homem respira, vive política, é. Aí foi a elaboração dele no campo filosófico.
Inclusive, né, várias ideias de Aristóteles foram traduzidas lá no século XVIII e readaptadas por filósofos liberais. Um exemplo, Montesquieu. A teoria de três poderes divididos, gente, é uma teoria de Aristóteles, que quando Montesquieu traduziu do grego para o francês os escritos do Aristóteles, ele falou assim, não, isso aqui é maravilhoso. E aí ele acabou reformulando aquilo, né, que o Aristóteles havia escrito. Então, a democracia pensada e formulada lá no mundo grego tem muito de Aristóteles. Inclusive, no mundo atual também tem alguma coisa dele, tá bom? Mas o político que começou medidas democráticas lá na Grécia Antiga foi Clístenes. Uma outra pessoa pode ler para nós a construção da democracia rapidão, ateniense? só terminar. O conceito de Estado de Thomas Hobbes veio de Aristóteles também? Aí, o Lucas, não. Provavelmente não. O conceito hobbesiano de Estado está mais ligado a um período da modernidade, né? O Estado como garantidor de segurança. O Aristóteles não pensa o Estado como esse soberano que garanta as coisas, não. Ele pensa como uma instituição governada por alguém, mas não como algo que te garanta, mas sim que garanta ao governo, não os membros. Tá bom? Valeu. Tá bom. Gente, alguém leu os dois próximos parágrafos para nós? Outra pessoa que eu já ocupei demais, o Lucas. A Constituição do regime é aqui? Aham. Ok. A Constituição do regime democrático em Atenas foi um longo processo, tendo em vista as diversas formas de resistência a essa instituição. O domínio de novas áreas de exploração também colaborou para o fortalecimento da democracia, já que a prosperidade proporcionada pelos recursos provenientes das regiões permitia que os cidadãos atenienses tivessem tempo suficiente para exercerem maior participação na vida política. Diferentemente da aristocracia, a democracia é baseada na premissa da igualdade, e não da distinção. No caso de Atenas e de outras cidades gregas, com exceção de Esparta, que continuou sendo uma oligarquia, a democracia era direta. Isso significa que não havia representação, como no caso das eleições atuais, ou seja, cada cidadão ateniense podia tomar parte das decisões públicas. Na Ágora, edificação situada no centro da polis, era organizada a eclésia, assembleia que se reunia cerca de 40 vezes por ano para discutir assuntos políticos, questões de guerra e paz, bem como temáticas referentes às regiões. Ok. Pessoal, vamos lá então para aquele bate-papo clássico sobre Grécia, democracia grega e democracia liberal. Então, democracia grega direta e restritiva. Pois somente homens maiores de 21 anos e filhos de pais atenienses, no caso de Atenas, né, tinham o direito de participar das decisões. Já a democracia liberal, a nossa democracia, ela é ampla, podemos dizer sim, e indireta. Uma vez que nossos representantes tomam decisões políticas por nós. Aí eu vou colocar entre aspas, né? Tomam decisões políticas por nós. Porque era isso que deveria acontecer
a democracia, eu esqueci de colocar aqui, democracia liberal. Liberal. É isso que deveria acontecer, mas não tomam. Lá na Grécia Antiga não existia esse artifício. Se você estava enquadrado dentro do campo da cidadania, você ia lá e votava. Você ia na Ágora, quando convocado, e votava. Por isso que a escravidão era uma peça fundamental para a política grega. Porque enquanto você estava lá votando na Ágora decisões públicas da polis, um escravo estava lá cortando lenha, um escravo lá estava arrumando sua casa, um escravo lá estava cuidando da sua criação, um escravo estava lá cuidando do seu comércio. Então, o escravo, né, estava naquela condição de coisa, assim, por exemplo, isso aqui é uma coisa, isso aqui é uma caneca, coloco água e a tomo, e de coisa viva, inteligente. Eu não posso virar para essa caneca e falar assim, caneca, se mova até a minha mão e aí eu vou tomar a água. Ou caneca, chega à minha boca por conta própria. Mas o escravo não, o escravo, em todas as eras, tinha essa inteligentícia, né, vamos poder assim, esse intelecto capaz de dotar das funções humanas. Mas ainda assim, ele estava reduzido a uma condição de coisa, mas uma condição de coisa viva e inteligente. Bom, dito isso, pessoal, na Assembleia, na Ágora, 40 vezes ao ano, em média, eles se reuniam para discutir assuntos políticos, questões de guerra e temáticas referentes à religião e festas. Então, tudo isso aqui era debatido na Ágora e valia a votação da maioria. Então, por exemplo, a Atenas quer entrar em guerra contra Melas, por exemplo, uma outra cidade grega. 501 pessoas votaram favorável à guerra. 499 votaram contra a guerra, então vai a decisão dos 501. Votavam na pedra, né, talhando na pedra. Muitos deles não sabiam ler nem escrever, pediam alguém para poder tomar essa decisão, votar no lugar deles, né? Pessoal, a aula está acabando, vai fechar. Vocês entram no mesmo link, tá bom? E a gente vai continuar na aula hoje. Eu vou deixar aqui dessa parte aqui para participar dessa assembleia. Esperando o feed cair. Deixa eu interromper o compartilhamento. Podem sair desse link e entrar no mesmo link que eu já estou entrando lá. Tá bom?